será que as pessoas vão começar a, a se mobilizar como fizeram em 2015, só depois que a economia começar a afundar, Bruno? Bom, eu acho o seguinte, a gente tem alguns casos para se analisar que o ser humano, no geral, normalmente precisa esperar chegar até a ponta do abismo ou começar a escorregar uma perna para o abismo para perceber que a situação complicou. A gente costuma falar, pô, o argentino agora é muito melhor que o brasileiro. Cara, olha onde eles esperaram chegar para tomar um caminho que, na minha opinião, é de extremo sucesso. Espero que assim seja. As ideias, no fundo, já são de muito mais sucesso. Então, eu vou te perguntar sobre a Argentina especificamente. Vambora. Eles esperaram chegar a 150% de inflação, eles esperaram chegar a moeda não valendo absolutamente nada, 50% da população abaixo da linha da pobreza sendo 10% de indigentes. Eles esperaram chegar nesse nível. E convenhamos, por mais horripilante que seja o que a gente está vivendo no Brasil, a gente está longe disso, hein? Economicamente falando, vamos separar aqui o lado ideológico do lado de números econômicos. Se continuar nesse nível de deterioração fiscal, na minha opinião, a gente vai falar sobre isso, vai piorar e não é muito longe daqui. Mas, de qualquer maneira, hoje, dia 13, estamos longe do que a Argentina está vivendo hoje. Desvalorização da moeda, inflação de 150%. Né? Então, o que eu quero dizer é que as pessoas ainda, e principalmente pessoas dessa região aqui em volta, ó, áreas nobres de São Paulo, continuam acreditando nessas ideias que nem a minha filha de 3 anos consegue acreditar. E é isso que mais me assusta, né? Então e você é um cara muito dessa área, né, Bruno? Você é um cara do mercado financeiro, você é um cara que da área de investimento, né? Eu sou economista também, passei pouco tempo pelo mercado financeiro. Meu pai foi muito tempo do mercado financeiro e chegou a ter uma corretora que virou banco, etc. Mas eu me aventurei um pouco nessa área, fiz até a certificação Andima na época, etc. Mas não segui, acabei seguindo na área mais política. Mas eu tive, talvez pela profissão do meu pai, talvez pelo meu círculo social, talvez pelos colegas da faculdade de economia e tal, eu sempre tive uma ligação muito forte com pessoas do mercado financeiro, com essa cabeça que você tem, que você convive, que está aí no teu dia a dia. E eu tenho uma certa curiosidade, eu tenho uma percepção própria, mas eu queria ouvir a tua sobre o que se passa na cabeça dessas pessoas, o que se passou na cabeça dessas pessoas na hora de fazer o L. Eu acho que qualquer coisa que a gente falar aqui é chute, tá? Porque, assim, eu confesso que eu não gosto nem de pensar o que passa na cabeça das pessoas, porque são tão distantes de mim, assim, de forma de levar a vida, que eu não consigo entender. Eu acho que tem 2 tipos. Primeiro, você tem os inocentes, né? Que muitos deles, por exemplo, você pega gente do interior de um estado do Nordeste ou do interior daqui, que numa região extremamente carente aqui de São Paulo, que não tem a menor ideia o que é política monetária, política fiscal, etc. Esse é um primeiro ponto. E esse cara você consegue até perdoar, porque convenhamos que o discurso da esquerda é um discurso que, assim, para quem não entende nada, ele soa bonito. Eu vou te dar tudo, você não vai ter problemas. Toma aqui um prato de arroz e feijão de graça. Toma saúde de graça. Quem toma de você é o rico. Assim, quem está se afogando, o discurso para eles soa bonito. Né? O cara não tem a menor ideia do que significa impressão de dinheiro, política fiscal, política monetária, tamanho de Estado, etc., PIB. O cara não tem a menor ideia, é mais fácil. Surgiu agora, na minha opinião, uma nova onda, que são os filhinhos desses de pessoas mais bem-sucedidas, que esses são aqueles que... Eu falo mais desses mesmos, Bruno, especificamente dos caras do mercado financeiro. Então, isso. Eu fico surpreso, eu confesso a você que não fico surpreso, mas eu fico um pouco revoltado com várias das pessoas que estudaram comigo, alguns dos quais foram meus professores. Eu fiz PUC do Rio, que era a escola mais liberal, digamos assim, de economia, se espelhava na escola de Chicago, de onde saíram boa parte dos pais do Plano Real e dos neoliberais que o PT xingava, etc, etc. E eu vejo essas pessoas fazendo L, preferindo Haddad e Simone Establishment ao Paulo Guedes. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo,
mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. E o que se passa nessa... Eu não estava aí no Brasil durante as eleições. Você estava com as pessoas do mercado. Me ajuda a entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Bom, vamos lá. Um ponto era o seguinte: a empresa aqui, a Aquavero, o BTG, ele tem participação aqui na minha empresa, né? Então, vamos separar aqui o que é o mercado. O mercado é um ente abstrato, né? Que adoram falar, o mercado. Beleza, quem é o mercado? Você cruza o mercado aqui embaixo na Faria Lima e dá bom dia para ele, boa tarde? Não, o mercado, vamos almoçar? Os mercados são formados por várias pessoas, é igual o Estado, né? O Estado é um ente abstrato em que é formado por meia dúzia de burocratas lá que mandam e desmandam. No mercado financeiro você tem uma série de pessoas. E essas pessoas têm cada um diferentes personalidades. Hoje, por exemplo, são pessoas que eu não tenho problema nenhum em falar. Você pega essa juventude de 18 a 20 anos, estão compondo o marketing dos bancos, o RH dos bancos, o RH das corretoras, tá tudo contaminado. Essa molecada que não tem a menor ideia o que fala. Eu já tive uma discussão aqui, que inclusive é uma pessoa que não está mais aqui, ela veio comemorar na minha orelha no dia que o fulano ganhou. E aí eu peguei, sentei e fui falar com calma. Falei, você tem ideia do que está acontecendo? Você tem ideia o que é um déficit fiscal? Você tem ideia o que é isso? Obviamente não sabia de absolutamente nada. E não tinha por que saber, uma menina de 18 anos, entendeu? Mas também não tem a disfarçatez de vir e tirar sarro de uma pessoa que, poxa, cara, não é por questão hierárquica da empresa, mas fica quieta se você não entende do assunto, né? Então, e o segundo ponto o outro lado do mercado são os cabeças. Eu acho que o tal mercado, a tal Faria Lima que fez o L, é composta por um número minoritário de pessoas que são mais representativos do ponto de vista hierárquico, tá? Tem mais representatividade, tem uma importância maior, mas não é o mercado. Essas pessoas que hoje em dia são quem faz o Instagram das corretoras dos bancos, convenhamos, não são do mercado financeiro. Né? Trabalham numa empresa do mercado financeiro para fazer, sei lá, post no Instagram, criar eventos e etc e tal, que tem a sua importância, obviamente, mas não são pessoas oriundas do mercado. Certo. Quem eu convivo, digamos ali, o segundo escalão, da parte de bancos e tal, eu confesso que eu não conheço ninguém no íntimo, vivendo no íntimo, falando de nomes grandes, que realmente defende isso. Agora, o ponto é como eles precisam se expor. Quem efetivamente fez abertamente o L? Sei lá, pessoas do Itaú, aquela mulher do Itaú que doa não sei quanto, mas não trabalha mais, tem uma ONG, não trabalha no banco, coisa assim. E eu acho que essas pessoas, digamos, mais que seriam os cabeças de alguns bancos, se é que eles realmente fizeram campanha, votaram, eu acho que tem a ver com muito mais com business do que com ideia. E business aqui eu quero dizer, porra, será que está mais fácil liberar um financiamento para uma plataforma de petróleo aqui? Será que está mais fácil você liberar um financiamento para não sei o que lá aqui? Será que está mais fácil você estruturar um crédito aqui e acolá e vai ter menos burocracia porque eu sou amigo do rei? Agora, são essas... Perdemos o teu áudio, Bruno. Perdemos o teu áudio. Não sei se dá para você conectar e desconectar e reconectar o teu microfone. Fiz. Não sei por que entrou no Bluetooth aqui. Então, eu não sei por que criou-se esse estigma de olhar e falar assim, o mercado votou. E aí a gente sai replicando isso. O mercado votou no Lula, o mercado é ele. Calma, vamos separar. Igual quando você fala assim, o PIB do Brasil cresceu 0,1. Nossa, mas cresceu, todo mundo esperava que caísse 0,2 no terceiro trimestre. Vamos entender o PIB na linha? Vamos entender quem é quem dentro desse chamado mercado financeiro? Quero muito falar disso. Mas o que você tá falando sobre... Deixa eu ver se eu entendi bem a tua ideia e me corrija aqui se eu não estiver reproduzindo de forma fidedigna. Tanto os que fizeram L
você pegar a pirâmide do mercado, hierárquica do mercado financeiro, os que fizeram L estão no topo, no cume, e na base com os trabalhadores de marketing, RH e etc. Mas o meio, que são, digamos, os operadores e os decisores de investimento médio, estes, majoritariamente, na sua opinião, não fizeram L. Eu não conheço todos, mas eu conheço uma grande parte. Eu estou há 17 anos no mercado, tá? Eu conheço um que fez o L. Um. Interessante. Interessante. Obviamente você tem que, sei lá, igual pesquisa eleitoral, né? Você entrevista 1.000 pessoas, não dá para você jogar, não sei como é que é essa jogada estatística, mas assim, na base que eu conheço, eu não estou falando só de amigos, eu tenho acho que uns 4, 5 grupos de mercado financeiro, sabe? Operadores, isso, aquilo, o cara que veio do pregão, o cara que está no mercado mais novo. Digamos, essa pessoa do escalão ali que faz o mercado financeiro realmente do dia a dia. Eu conheço um. Que coisa interessante, né? Porque realmente dá a impressão, para gente que não está ali no dia a dia, que é uma. Que é uma coisa. E você tem sentido uma certa. Já um estado de atenção um pouco com a situação econômica? Então, vamos lá. Esse é um ponto importante. Assim, me chamam até mais de radical em alguma parte disso. Eu estou com 41 anos, estou com uma filha de 3 anos e um bebê de 2 meses e meio. Parabéns. Né? Obrigado. Cara, tem valores importantes na minha vida, que é participar da criação deles, dar atenção para minha mulher e tocar 2 empresas hoje que eu tenho, uma da parte de rede social e hoje meus clientes aqui na Aqua. Então, o teu tempo é mais escasso, né? Quando o teu tempo é mais escasso, famílias, ontem, por exemplo, eu estava na casa dos meus pais com a minha filha, são coisas que eu não abro mão. Dito isso, o teu tempo é mais escasso porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, pessoas que pensam e que contribuíram com o que o Brasil está vivendo hoje, eu simplesmente não quero conviver com eles. Eu não tenho convivência com esse cara. Assim, não. São valores completamente diferentes do que a gente tem dentro da minha casa e, ao mesmo tempo, o teu tempo é mais escasso, eu não quero perder tempo com esses sujeitos. Então, eu talvez não seja a pessoa que saiba mais falar sobre isso, porque essas pessoas não estão à minha volta. Né? E eu confesso que ainda, eu confesso que ainda, na minha opinião, a gente vai falar sobre isso, os efeitos da economia, como você muito bem sabe, não acontecem em 1, 2, 3, 6 meses. Ela demora um pouco mais para acontecer. Até mesmo por questões de efeito estatístico, né? Ela demora um pouco mais para acontecer. E vamos concordar aqui que você tem Márcio Pockmann no IBGE, você consegue dar uma maquiadinha ali e tal, né? Num lado ou no outro. Mas, de qualquer maneira, os efeitos econômicos demoram um tempo mais para chegar. E o mercado de trabalho, querendo ou não, ainda está relativamente forte. Então, eu acho que essas pessoas estão prestes a começar a sentir, mas, na minha opinião, ainda não sentiram. E aí, quando você fala... uma coisa aconteceu, assim, a moça que trabalha em casa... se tiver que me interromper, interrompa, porque eu adoro o tema, tá, Paulo? Então fica à vontade. Não, tô te ouvindo com atenção. A moça que trabalha em casa, ela falou para mim já 5 vezes que ela vindo trabalhar de ônibus e as pessoas estavam escutando meus vídeos, minhas análises nos vídeos. E eu estava levando minha filha estuda perto da minha casa e eu levo ela de motinho e tal, e a gente vai por ruas pequenas, de dentro, assim, por rua de dentro de bairro, e eu estava com o capacete aberto, parado no farol semana passada, e uma delas falou assim, olha, eu sou... tem a Paraisópolis ali, né, que é a segunda maior comunidade carente de São Paulo, e ela falou assim, ó, eu sou da Paraisópolis e tem muita gente que te escuta lá dentro. Ela me reconheceu no farol. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é por nada, é por falar, a mensagem está chegando em diferentes pessoas. E eu acho que essas pessoas começam a abrir o olho para uma coisa que mais cedo ou mais tarde, quando os resultados pingarem na economia real, eles já vão estar mais, digamos, atentos ao que está acontecendo. Eu acho que é um processo de evolução, mas não diria ainda que essas pessoas estão sentindo. Até porque grande parte dessas pessoas que votaram são filhinhos de papai. E quando a porca aperta o rabo, ele fala, papai, deixa eu ir viajar. E aí o papai vai viajar, ele vai viajar e acabou, entendeu? E qual que você acha qual é a tua visão sobre o estado atual da economia brasileira? Eu sou, há alguns anos, eu estudo, que é a economia que eu mais me identifico, é a escola austríaca, né?
E um dos pilares da escola austríaca fala muito do subjetivismo e individualismo metodológico, ou seja, o conhecimento é disperso, que nós sequer sabemos o que nós vamos consumir à noite. Eu não sei se eu vou jantar um lanche, uma pizza, um hambúrguer, ou um arroz feijão, uma salada, não importa. O que eu quero dizer com isso? Os empresários, os empreendedores, eles têm que, com o conhecimento disperso, buscar qual é a demanda dos consumidores para conseguir satisfazer essas demandas e ganhar dinheiro com isso, né? Isso é o mercado livre, que na verdade não é tão livre aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você me perguntou como está indo a economia, por falar da escola austríaca, a gente não acredita numa fórmula matemática que vai dizer quanto o PIB vai estar o ano que vem, justamente pelo fato de não sabermos o que a gente vai querer consumir amanhã. Então, o conhecimento é disperso, a gente não sabe o que a gente vai querer amanhã, não dá para realmente uma fórmula matemática explicar como vai estar o PIB daqui 6 meses, uma vez que nós, de novo, sequer sabemos o que nós vamos querer consumir e etc. Então, eu não gosto de projeções, porque, assim, quando você vê faço mais um parênteses aqui, eu estava lendo o Boletim Focus dessa semana, aí eu comparei com o da semana anterior. A inflação de 2025 caiu de 3,94 para 3,93. Porra, na boa, é verdade que você acha que você vai acertar a inflação em 0,01% a mais ou a menos para 2025? Se você não sabe se vai chover, não vai chover, vai cair fogo, vem pandemia, não vem pandemia, porra, aquilo lá é para satisfazer um número, entrega um número qualquer e acabou. Né? Porque quando você erra, ninguém vai lembrar mais. Ninguém lembra quando foi o Focus 2 anos atrás. Então, o meu ponto é, eu sou incapaz de dar qualquer tipo de previsão em números porque eu não acredito nisso, por conta desses efeitos. Mas, já que tem que, para dar uma resposta e não deixar no vácuo, não fugir disso, eu acho... Em vez de fazer uma previsão para os números, vou te cortar aqui agora. Tá. O que a gente consegue, e eu tenho muita simpatia pela escola austríaca, eu li muita coisa tanto do Hayek quanto do Mises, sempre foram duas influências muito grandes. Sempre não, porque na faculdade eu não sabia nem que o Mises existia. Eu também. Eu só fui descobrir que era Mises por causa do Olavo de Carvalho, e depois eu descobri o Mises Institute aqui nos Estados Unidos, depois o Instituto Mises aí no Brasil, e assim, mas são duas boas influências. Então, eu entendo, eu realmente gosto, inclusive, muito mais de analisar o comportamento individual das pessoas, a parte microeconômica, do que os agregados macroeconômicos. Mas eu tenho que reconhecer que há alguma utilidade nos indicadores. Todos eles são de cestas, todos eles são de agregados grosseiros, mas, às vezes, quando você está olhando a coisa de fora, você precisa, né? O economista gosta muito disso, do gráfico, da representação visual de um fenômeno complexo e individual. Então, em vez da gente fazer uma projeção para o futuro, que eu acho que é um bom papo também, mas eu queria saber, assim, você se atreve a fazer uma radiografia da saúde econômica do Brasil nesse momento? Sim. Neste momento. Sim, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso que eu subi, não sei se foi segunda ou terça-feira aqui no meu canal do YouTube, justamente sobre isso, analisando números que saíram. E eu fiz uma análise do PIB do terceiro trimestre, junto com a inflação, até porque hoje, às 9 horas, eu vou fazer também uma live, eu comigo mesmo, mostrando sobre a super quarta-feira, né, com a decisão de política monetária hoje, que tem os Estados Unidos daqui a pouco decidindo juros aí, que deve manter, e o Brasil que deve cortar hoje no final do dia. Mas quando você analisa o PIB, que teve um crescimento de 0,1% no terceiro trimestre, quando grande parte das expectativas das grandes instituições era uma queda de 0,2%. Subir 0,1% ou cair 0,2%, eu confesso que não acho... O cenário de estagnação não muda para o segundo semestre. Esse cenário de estagnação, para mim, ele já é dado. Se você começa a destrinchar os números do PIB, eu vou tentar não ser técnico aqui e para não entediar as pessoas que não são da área econômica. Mas pode ser que minha audiência é inteligente, tá? Não tenho dúvida. Que me assistem são as mais inteligentes. Tenho um orgulho disso. Boa. E se você complicar muito, eu tento descomplicar aqui. Eu puxo o meu lado jornalístico aqui e descomplico. Mas mexe lá. Quero ouvir a tua análise. Dentre a composição do PIB, o agro contribuiu com 15% no primeiro semestre. No terceiro trimestre, o agro caiu 3,3%.
Tá? Tem até efeitos sazonais. Grande parte da safra é feita no primeiro semestre. A soja tem uma contribuição, se não me engano, de 50% na produção de grãos no Brasil. Então, você tem ali grande parte do crescimento foi no primeiro trimestre, acho que subiu 12,5%, o segundo trimestre já subiu menos, e o terceiro recuou. Tem esse efeito sazonal do agro. Mas pelo efeito sazonal, no quarto trimestre também vai ser baixo. Você tem eu não entendi, Bruno. Até porque eu posso estar com os números aqui, não estou com eles anotados, mas eu quero entender isso em detalhe. Tá. Eu sempre ouvi que o agro representava mais ou menos alguma coisa como 25% do PIB do Brasil, toda a produção do PIB do Brasil. Você disse que no primeiro semestre ele representou 15%? Não, no segundo semestre do todo o crescimento do PIB, 15% veio do agro. Certo? De tudo que o PIB cresceu no primeiro semestre. De todo o crescimento, entendi. De todo o crescimento, 15% foi puxado pelo agro. Tá. Depois você tem consumo das famílias, consumo do governo, importação, exportação, né? Todos os pilares que compõem o PIB, sob o ponto de vista da oferta e da demanda. De todo o crescimento, 15% de todo o crescimento foi dado pelo agro. Agora o agro recuou 3,3% na comparação com o último trimestre. E você teve o agro recuou? Eu achei que o agro tivesse crescido 3%. Não, caiu 3,3%. Menos 3,3% no terceiro trimestre. É verdade, tá? Caiu 3,3%. Caiu, menos 3,3%. O que teve de crescimento? Você teve o consumo das famílias, que cresceu 1,1%. E para não falar que é uma voz única exclusivamente minha, você pega, por exemplo, Caio Megali, que é economista-chefe da XP, você pega o economista-chefe do Santander, da Ágora, do Safra, todos eles deram depoimentos falando o PIB já está estagnado no segundo semestre. E grande parte desse consumo da família que subiu 1,1% de alta que teve no terceiro trimestre frente ao segundo trimestre foi puxado por transferências de renda, por expansão de gastos públicos. Ou seja, o crescimento está vindo muito mais sobre o lado da demanda, com mais pessoas, com mais dinheiro na mão, por injeções e interferências governamentais, gastos governamentais que vêm através de endividamento, do que sob o ponto de vista de aumento de produtividade. Então, quando você analisa o espelho do PIB, ele está longe de ser bonito. E quando você analisa ainda o ponto de vista fiscal brasileiro, a deterioração fiscal que a gente está passando, o aumento do endividamento frente ao PIB, não tem cenário no mundo que, no médio prazo, configure uma economia com aumento de produtividade, com aumento de geração de renda e aumento de bem-estar econômico. Não tem. O aumento do endividamento público ele vai causar estruturalmente taxas de juros mais altas. E aí, se ele começa a colocar agora os seus amigos diretores no Banco Central, que ele já colocou 4, Roberto Campos Neto cai agora no final do ano, né? Outubro do ano que vem, melhor dizendo, não mudamos o ano ainda. Outubro do ano que vem, acho que ele indica mais 2 diretores antes que o Roberto Campos Neto saia. Ou seja, ideologicamente, o Banco Central já está tomado por eles. E aí, o que acontece... Quantos diretores são, Musa? São 9. São 9 e o Lula com indicou Roberto... quantos? O Lula já indicou 4, sendo que indicou o futuro presidente, que é o Galípolo, né? Que é totalmente alinhado ideologicamente a ele. Então, com esses mais 2 que tem para indicar antes de cair o Roberto Campos Neto... Já assume a maioria, né? Não precisa do presidente. Não precisa do presidente. A decisão é colegiada. Exatamente, a decisão é colegiada, não precisa do presidente. Então, a questão é, podemos ter um novo Banco Central, Dilma Tombini, em que eles derrubaram a taxa de juros na canetada lá para 7, 7,5%, e o que a gente viu foi um aumento da explosão da inflação, igual aconteceu na Turquia, que o Erdogan mandou embora 3 presidentes do Banco Central durante a pandemia, a inflação chegou em 100%. A taxa de juros que ele derrubou de 20% para 9% está hoje em 40%. Ou seja, não tem segredo, é que não tem segredo. Nós voltamos para a forma primitiva de governar uma economia. Com as mesmas pessoas, com as mesmas políticas, com as mesmas práticas, esperar resultado diferente, tem que ter 1 ano de idade.